Olá! Então hoje nós vamos começar a falar da América Espanhola. Nas aulas anteriores nós vimos as civilizações pré-colombianas, né? Inclusive aqui nós temos um mapa da América antes da chegada dos europeus. E aí nós temos aqui no Brasil, né, os principais grupos, né, os tupis, os guaranis, G, né? Aí nós temos aqui os incas, né? Que na verdade são quichuas, né? A expressão mais correta. Os astecas, aqui os maias. Também vimos, né, um pouco dos iroqueses, sioux, né? Lá em cima, né, os esquimós. Bem, então a chegada dos espanhóis ao continente americano causou profundas mudanças, né? Houve, na verdade, um choque cultural. Em pouco tempo, os espanhóis começaram a revelar seu interesse nas riquezas existentes aqui e consolidaram a colonização da América. Então, houve a conquista, né, e a colonização da América. Onde hoje aqui é o México, por exemplo, havia muita prata, até hoje, né, existe muita prata, né? No Império Inca, muito ouro. Mas esse ouro também foi encontrado no Caribe, né? Aqui logo na chegada, no início dessa colonização. Bem, para entendermos esse processo inicialmente, serão analisadas as condições em que foi estabelecida a divisão das terras americanas entre os europeus, para em seguida compreendermos a conquista e a colonização dos povos nativos. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco como que, num primeiro momento, Portugal e Espanha vão dividir esse território. Bem, a descoberta da América, né, e a divisão das terras americanas. Então, o responsável pela descoberta, né, entre aspas, né, da América foi o italiano Cristóvão Colombo, que foi contratado pelos reis católicos da Espanha após esbarrar na indiferença portuguesa. Por que essa descoberta entre aspas, né? É uma visão muito eurocentrista, né? De repente, para aquele europeu daquela época, foi uma descoberta, mas dá a entender que o índio, né, é um ser inferior, então tem que ser descoberto, né? E, e pesquisas arqueológicas já mostraram que, por exemplo, os vikings já estiveram na América antes de Colombo. Então é uma questão, né, apenas uma palavra, mas que, né, acaba gerando uma problemática, né, a palavra descoberta. Então, o Cristóvão Colombo era um italiano, ele tentou, na época, né, ele tinha já a ideia que a Terra era como se fosse uma maçã, né, teve que negociar com a igreja, né, sobre essa ideia dele, né. Então, enquanto que os portugueses queriam dar a volta na África, né, ele queria ir em direção a oeste, né. Então, na visão de Colombo, a Terra, né, o planeta, era menor, né, ou sei lá, né, ele não imaginava que existia América, né. Ele sairia da Europa pelo oeste e chegaria então nas Índias. Bem, é bom lembrar que os portugueses estavam mais envolvidos com a rota para as Índias, né, então a rota descoberta por Vasco da Gama, né, então que ele contornou a África, né. Outros já tinham, né. Vamos lembrar que essa aventura levou quase 80 anos, né, essa, digamos assim, descoberta do caminho para as Índias, né, quase 80 anos, né. Bem, então as pretensões portuguesas, né, eram contrárias às de Colombo, que visava chegar às Índias, então navegando rumo ao ocidente, a oeste, né, provando que a Terra era redonda.
Então, com o apoio de armadores e do governo espanhol, Colombo conseguiu 3 navios, né? E Santa Maria, Pinta e Nina, né? E a promessa do cargo de vice-rei nas terras que encontrasse, né? Então, os 3 navios, né, que na época o rei e a rainha da Espanha tinham expulsado os muçulmanos, né, ou estavam expulsando os muçulmanos, consolidando, né, a atual Espanha. Então a rainha teria vendido joias, né, para bancar a viagem de Colombo. Bem, então partindo das Ilhas Canárias, né, então da Espanha para as Ilhas Canárias, né, com Santa Maria Pinta e Nina, viajou por mais de um mês até chegar, né, no dia 12 de outubro de 1492, a ilha de Guanane, né, onde hoje é a Bahamas, né, no Caribe, né, aconteceu de São Salvador. Então, depois de Bahamas, ele foi até Cuba, e de Cuba a ilha espanhola, né, a ilha de São Domingos. Bem, pensando ter chegado às Índias, chamou os índios, né, os habitantes do lugar, nome que persiste até hoje, né? Então, a palavra índio, né, nasceu do engano, né, de Colombo. Então o engano foi desvendado apenas alguns anos depois, né? Colombo havia desembarcado então em uma terra até então desconhecida, e foi um navegador, né, o outro navegador, né, o Américo Vespúcio, que demonstrou ser um novo continente, né? Inclusive Américo Vespúcio vai ajudar os portugueses a explorar o litoral brasileiro. Então, em sua homenagem, o novo continente passou a chamar-se América. Então, foi num atlas alemão que surgiu pela primeira vez a palavra América, né? Então, Colombo, né, só depois da quarta viagem que admitiu, né? Então aqui, ó, após regressar à Espanha, Colombo fez mais 3 viagens ao continente americano, nas quais explorou outras ilhas do Caribe e da América Central. Recebeu por isso do rei espanhol o título de almirante do mar, oceano, né? E aqui alguns historiadores falam, né, que depois da quarta viagem ele aceitou, e aqui a versão que ele morreu acreditando ter chegado das Índias. Bem, agora surgiram então muitos problemas entre Portugal e a Espanha, né, porque vigorava um tratado, né, entre os dois países que garantia a Portugal a posse de todas as ilhas atlânticas, com exceção das Ilhas Canárias. Foi o primeiro tratado na história a tentar dividir o mundo entre duas potências, mas não podemos afirmar que com ele já se, né, antevia o futuro Tratado de Tordesilhas. Então, nesse momento, Portugal e Espanha são as maiores potências da Europa. E eles se dão ao luxo, né, de querer dividir o mundo, né? Nesse momento, né, países como a França, a Inglaterra, estão ainda se formando, ainda se consolidando, né? A Itália não existia, a Alemanha não existia. Então, Portugal e Espanha se dão ao luxo de dividir o mundo.